Vamos imaginar a seguinte situação por um momento. Aceitar o trabalho de, demolir uma torre de igreja. Mas não qualquer torre. Uma torre de toneladas que está naquele exato momento inclinando e literalmente prestes a desabar no meio da rua. Nossa, é um cenário assustador. Muito! E tipo, sabe qual era o único equipamento de segurança deles? Qual? Uma ripa de madeira. Uma ripa pregada na parede só para medir o quão perto a estrutura estava de despencar. Caramba, isso coloca as coisas em perspectiva, né? Totalmente. Então, o nosso objetivo hoje é justamente esse. Retirar aquela fachada polida, sabe? Aquela história oficial e limpinha das cidades e expor a realidade crua. Exato. A realidade suada e, muitas vezes, aterrorizante das pessoas que carregaram as pedras para erguer tudo isso. É o momento em que a gente abandona um pouco aquelas placas de bronze comemorativas, né? Isso. E passa a olhar para os recibos, para os calotes que as pessoas levavam e para os calos nas mãos de quem realmente estava lá nos andames. Com certeza. O que vamos fazer hoje não é apenas ler um documento antigo. Nossa missão é atuar como historiadores rigorosos, sem generalizações e sem romantizar o passado. Perfeito. E o material que vai servir como a nossa máquina do tempo de hoje é, assim, incrivelmente detalhado. Muito rico mesmo. É um texto primário, intitulado Depois do Acidente no Fórum. Esse relato visceral está dentro do livro Um Pouco da História de Botucatu até 1928. Escrito pelo Amadeu Carmelo. Exatamente, do Amadeu Carmelo. E a gente tem que destacar como isso chegou até nós. Sim, é fundamental. O que torna essa nossa análise possível hoje, antes de mais nada, é um trabalho de preservação gigante. Esse documento inestimável foi resgatado pelo Nenê Bueno e pelo Manuel Luiz de Matos Martim. Um resgate essencial. Sem dúvida. E hoje ele integra o respeitado acervo Memórias Botucatu. É vital a gente mencionar esses nomes, sabe? Porque vozes como as deste relato costumam simplesmente desaparecer no pó dos arquivos. Desaparecem mesmo. É muito fácil perder essas histórias. E, bom, entrando no texto, o relato já nos joga direto na consequência de um trauma enorme. Um baque logo de cara. Sim. O narrador e o irmão dele, o Lourenço, eles sofrem um acidente gravíssimo trabalhando no prédio do fórum e eles terminam internados na Misericórdia Botucatuense. Aí, após a alta do hospital, eles enfrentam aquele que é o pesadelo de qualquer trabalhador braçal. Ficar parado. Exato. Mais de um mês de recuperação em casa, sem conseguir trabalhar. E, a partir daí, o texto detalha toda a questão financeira de uma forma que, olha, me deixou impressionada. A memória dele para os valores é cirúrgica. Muito exata. Ele lembra de cada centavo. Ele registra os números com a precisão de quem, dependia daquelas moedas para comer no dia seguinte, né? Sim, era questão de sobrevivência. O Estado, na época, liberou uma indenização total de 21 contos de réis por causa do acidente. 21 contos? Isso. E a forma como esse valor foi fatiado revela muito sobre as prioridades daquele período. Revela tudo, na verdade. O texto descreve 3 partes iguais. 7 contos foram destinados à mãe do João Barbim. E tem um detalhe triste aí. Sim. O relato faz questão de registrar que o João Barbim faleceu no acidente e que ele era solteiro. Pois é. Aí, outros 7 contos foram pagos direto à Santa Casa para cobrir os custos médicos de todo mundo. E o terceiro montante, os últimos 7 contos, deveria ir para a família do narrador e do Lourenço. A palavra-chave aí é deveria. Exatamente, deveria. Porque o contraste entre a clareza dessa divisão teórica, no papel, e o que realmente aconteceu é o grande ponto de virada dessa história para eles. É revoltante. A instituição recebeu o dinheiro dela, a família do trabalhador, que infelizmente perdeu a vida, recebeu, mas o narrador e o Lourenço caíram num vazio burocrático. O relato é muito contundente nessa parte. Ele diz algo como, não recebemos nada, somente os dias parados. Só os dias parados? Sim. Eles receberam apenas o equivalente aos dias em que a obra do fórum não andou, nada pela recuperação na Misericórdia Botucatuense, nada pelas sequelas físicas que eles tiveram. Absolutamente nada. É como tentar acionar um seguro de acidentes hoje em dia, sabe? O hospital recebe a transferência direta e automática lá do plano, mas a família da vítima fica presa num limbo.
Um limbo de papelada. Papelada infinita que nunca se resolve até o dinheiro simplesmente desaparecer no sistema. E a minha dúvida é como é que 7 contos de réis aprovados pelo Estado evaporam no caminho para a mão do trabalhador. Essa evaporação acontece num abismo, sabe? Que abismo! O abismo que existia entre o repasse do tesouro público e a falta total de uma estrutura legal de defesa para o operário ali no início do século XX. Ah, claro, não tinha proteção. Nenhuma. Sem advogados trabalhistas, sem sindicatos bem estabelecidos para, fiscalizar a última milha desse pagamento, O dinheiro se perdia. fatalmente ficava retido nas mãos de intermediários ou dos próprios empreiteiros. O Estado lavou as mãos assim que emitiu a verba. A clássica burocracia. Exato. A instituição médica garantiu a parte dela e o trabalhador acidentado, que estava lá com as sequelas, absorveu todo o impacto residual. E o impacto disso na vida deles vai muito além de uma simples frustração financeira, né? Com certeza, afeta o psicológico também. O Lourenço classifica a situação no texto como muita injustiça. E por causa disso, ele toma a decisão imediata de se recusar a voltar para aquela obra do fórum. Ele não pisa mais lá. Uma atitude de dignidade. Sim, mas aí entra a mecânica implacável da necessidade. Porque se o dinheiro do seguro não chega e a pessoa se recusa a voltar para o empregador que a prejudicou, o aluguel e a comida não vão esperar. Não mesmo. A fome não espera. E é justamente essa falta de uma rede de apoio que empurra o Lourenço de volta para o mercado de trabalho, mas agora sob uma pressão extrema. A vulnerabilidade financeira é quem dita as regras do jogo aí. Perfeito. A indignação do Lourenço é justíssima, mas o estômago vazio exige coragem. E essa necessidade força a equipe a aceitar o que, hoje em dia, a gente classificaria como uma missão impensável. Uma missão suicida, quase. Sim, o risco de vida passa a ser mercantilizado de uma forma muito crua. O que nos leva ao cenário da antiga igreja matriz. O texto situa essa igreja lá no centro da Avenida Dom Lúcio. Fica bem em frente ao que é a Catedral de Botucatu hoje. Isso, exatamente ali. E o problema dessa igreja antiga não era só estético, tipo uma reforma de fachada. Longe disso. A torre frontal da igreja estava inclinada para frente, ameaçando desabar sobre a rua a qualquer instante. Era um risco iminente para a cidade toda. Aí entra um construtor chamado Dinucci. O Dinucci. Isso. Ele pega a empreitada para demolir essa torre. E o detalhe crucial que o Amadeu Carmelo traz no relato é que os outros trabalhadores tinham rejeitado o serviço. Todo mundo fugiu. Sim, a percepção do perigo era claríssima na cidade inteira. Ninguém em sã consciência queria estar no topo de uma estrutura de alvenaria pesada que já estava perdendo a luta para a gravidade. Exceto alguém precisando desesperadamente de dinheiro após levar um calote no fórum. Aí a situação muda. O Dinucci, sabendo disso, procura o Lourenço. E o Lourenço, apertado, aceita. E ele mesmo recruta a equipe para essa demolição de altíssimo risco. E quem ele chama? Eles chamam um carpinteiro, o Luiz Barbeiro, que era conhecido como Lulo. O Lulo, certo? E eles trazem também um rapaz um pouco mais velho para ajudar, o Antônio Titon. Então fica formado aquele grupo de 4 homens. O narrador, o Lourenço, o Lulo e o Titon. Isso, a equipe completa. E o desafio físico deles ali era absurdo. Eles tinham que desmontar 5 metros indo do corpo da igreja até a torre. E de cima para baixo, né? Um trabalho de formiguinha num prédio desabando. E o narrador descreve as etapas de forma muito metódica. Ele fala que primeiro tiraram as telhas. E aqui ele adiciona uma nota histórica valiosa. Sobre a origem das telhas, né? Exato. Eram telhas francesas, genuínas, importadas, porque simplesmente não existiam fábricas desse tipo de telha na região de Botucatu naquela época. É um nível de precisão muito rico para o registro histórico. Demais. Mas, depois de tirar essas telhas importadas, eles passam para os forros e para as paredes. Uhum. E eu confesso que, lendo essa parte, eu fiquei um pouco confuso no começo com aquele mecanismo de segurança que eles inventaram. Ah, a história da ripa de madeira. Isso. O texto diz que eles pregavam uma ripa, um pedaço de madeira comum, ligando a igreja à torre no final da tarde. Certo. E aí, no dia seguinte, eles chegavam e descobriam que a distância tinha aumentado 5 centímetros. 5 centímetros em uma noite. Pois é. E a minha dúvida inicial foi, se a torre estava de fato caindo,
porque essa madeira simplesmente não se partiu ao meio com a força da estrutura cedendo. Ah, entendi. É que a nossa mente moderna tenta enxergar essa ripa como um suporte, né? Como uma âncora para tentar segurar a torre. Exato, eu pensei nisso. Mas não era. Não era para segurar nada. Era puramente um instrumento de medição analógico. E, sinceramente, um instrumento desesperador. Como assim? Eles fixavam apenas um dos lados da ripa de forma bem rígida, na parte estável da construção. Que seria o corpo principal da igreja? Isso. A outra ponta da ripa não era pregada na torre inclinada. Ela ficava solta. Ela apenas se estendia até encostar na torre, servindo como um marcador. Ah, entendi. Então ela não sofria a tensão do peso. Exatamente. Então, quando a equipe voltava de manhã, a ponta livre daquela madeira simplesmente não tocava mais a torre. Havia um espaço vazio de 5 centímetros entre a madeira e a parede. Caramba! A torre estava se afastando do resto do prédio durante a noite. Isso. Ao medir esse espaço vazio entre a ponta da ripa que estava fixa e a parede da torre, eles sabiam com exatidão a velocidade do desabamento. É uma ciência de sobrevivência brutal, sabe? Brutal é a palavra. Porque pensa bem, eles não estavam apenas desmontando um prédio antigo. Eles estavam, trabalhando em cima de um galho que estava quebrando, enquanto eles mesmos tentavam serrar esse galho. É uma analogia perfeita. A medição desses 5 centímetros por noite era literalmente um cronômetro de uma bomba relógio estrutural. O que demonstra a resiliência assombrosa desses trabalhadores. Sem sensores a laser, sem engenheiros ali calculando a tensão dos materiais de ponta a ponta, nada disso. A técnica rústica dessa ripa era a única tecnologia que eles tinham disponível para decidir se era seguro ou não subir nos andaimes de novo no dia seguinte. Era a vida deles ali naqueles 5 centímetros. Sim, e eles continuaram essa roleta russa diária até chegarem na base e ainda conseguindo salvar uma quantidade enorme de material de construção. E o ato de salvar esse material introduz um conceito fantástico no meio do relato. Lembra do Antônio Titon, o moço mais velho do grupo? Lembro, o que tinha carroça? Ele mesmo. Ele era dono da carroça e puxava areia para a obra. Mas em vez de cobrar o construtor, o Dinucci, em dinheiro vivo por esse frete da areia, o Titon entra num acordo muito diferente. Ele vê uma oportunidade ali. Sim, ele propõe trocar o serviço de frete por todo aquele material que foi salvo da demolição. Olha isso. Ele absorve os tijolos, a madeira velha e até aquelas famosas telhas importadas da França. Tudo isso. É um retrato perfeito do que a gente chama hoje de economia circular, ou economia de escambo. Fazia muito sentido para eles. Num cenário onde o capital financeiro é escasso e super incerto, como o próprio Lourenço já tinha testado lá no episódio trágico do Fórum, a moeda forte passa a ser o suor. O suor e o risco assumido, né? Exato, o risco e o material reaproveitado. Com esses destroços da igreja da Avenida Dom Lúcio, o Titon conseguiu construir uma boa casa no bairro Alto. Uma casa inteira de material reaproveitado. Sim, e tem um detalhe muito bonito no texto. O narrador afirma que a casa permaneceu lá, ficando de herança para os filhos do Titon. Que legal, hein? O tecido urbano da cidade de Botucatu foi literalmente costurado por essas trocas informais. Onde as pessoas passam e veem um bairro se desenvolvendo, o que existe, na verdade, é a reciclagem de uma torre condenada que financiou, sem um único tostão de papel, o lar duradouro de uma família. A sobrevivência naquela torre permitiu que eles seguissem adiante. O risco pago lá na igreja matriz virou o capital inicial para as próximas fases da vida deles. Uma virada de chave. Sim. E a narrativa do Amadeu Carmelo acompanha essa progressão muito bem. A gente sai da destruição tensa de algo que ameaçava desabar para a fundação de algo novo. É uma mudança de tom no relato. A vida familiar avança também. O texto pontua que o Lourenço se casa com a Alvarina. Que o narrador identifica como irmã do Manuel Guimarães. Exato, ele faz questão de dar o nome. E no campo profissional, a equipe consegue um contrato novo. Desta vez é para a construção do asilo Padre Euclides. Uma obra comunitária. Isso, o Lourenço é contratado para erguer casinhas de 4 cômodos nesse asilo. E, mais uma vez, a precisão do arranjo de trabalho fica muito evidente no texto.
Ele detalha os valores de novo, né? Ele assume apenas a parte de pedreiro pelo valor exato de R$ 600 mil por cada casinha. E a dinâmica da equipe muda nessa nova fase. A gente tem a oportunidade de ver novos nomes sendo resgatados daquela invisibilidade histórica. Isso é muito importante. Quem entra na equipe agora? Entram em cena o servente, que era um homem negro chamado João de Almeida, mas que carregava o apelido de João Cabrito. João Cabrito. Isso. E entra também o carroceiro Antônio Forte, que era o responsável por trazer a areia da estrada. E o texto também cita que havia um moinho de vento no local para puxar a água de um poço. O que já mostra o nível de infraestrutura dessa nova obra, né? Bem diferente da igreja. Totalmente diferente. Mas o que realmente ganha vida nesse trecho do relato é a velocidade e a fisicalidade do trabalho deles. O ritmo era intenso. Muito. O narrador se orgulha ao descrever a própria técnica para preparar o reboque, que era a argamassa da época. O texto fala sobre queimar a cal e depois amolecer muito bem com bastante água, e isso permitia que ele misturasse até 8 carroças de areia de uma vez só. 8 carroças de uma vez é muita coisa. Demais! E para quem escuta a gente e nunca pisou numa obra, me explica qual é a mágica dessa técnica de queimar cal que transformava o narrador numa verdadeira máquina de produção. É fascinante. A preparação da argamassa tradicional, histórica, não é só misturar pós como a gente faz hoje. Envolve uma reação química poderosa. Uma reação química? Sim. A cal viva, quando ela entra em contato com a água, ela passa por um processo exotérmico. Ou seja, ela esquenta. Ela literalmente ferve. Ela libera muito calor, vai desfazendo os blocos de pedra da cal e se transforma em uma pasta finíssima e altamente trabalhável. Ah, entendi. O narrador, com a experiência dele, sabia dominar o tempo exato dessa reação. Ao saturar bem a mistura com água, a pasta ganhava elasticidade perfeita. E por isso ele conseguia colocar tanta areia. Exato. Isso permitia incorporar um volume gigantesco de areia, aquelas 8 carroças, de uma só vez, sem perder a liga do reboque. Isso explica por que ele conseguia render tanto. O conhecimento empírico sobre a química dos materiais otimizava o trabalho de uma forma que criava até um atrito cômico na obra. Atrito cômico? Com quem? Um pobre do carroceiro, o Antônio Forte. Ele ficava exausto. Ah, imagino. O texto conta que ele reclamava abertamente. Ele dizia, eu não dou conta de você com areia. Ele não conseguia acompanhar o ritmo. Não conseguia. O narrador preparava um material tão rápido que quebrava o ritmo da logística de suprimento de areia. E isso derruba aquele mito de que o trabalho braçal histórico era apenas força bruta, sabe? Nossa, completamente. Era pura técnica. Exigia um domínio tecnológico profundo dos materiais que eles tinham disponíveis. E esse ritmo impressionante chamava a atenção de quem passava. Com certeza. O padre Euclides, que foi o idealizador de todo o projeto do asilo, ele fazia visitas diárias à obra. Ele acompanhava tudo muito de perto. E em uma dessas visitas, o padre Euclides se espanta. Ele ficou observando o narrador preparando todo o reboque de forma muito ágil e, ao mesmo tempo, assentando tijolos super rápido. Ele estava fazendo 2 coisas ao mesmo tempo? Sim! Aí o padre chega a comentar com ele. Eu pensei que você só era servente e também é pedreiro e assenta tijolos ligeiro como faz o reboque. E é o Lourenço quem responde pelo irmão, né? É, ele responde com um orgulho muito evidente. Ele diz, ele é meu irmão. Muito bom. E o padre Euclides conclui a observação com um simples, então é por isso que é bem esforçado. É um diálogo tão curto, mas que carrega um peso enorme do reconhecimento da dignidade do ofício deles. É o momento de validação, e o relato atinge o seu clímax, detalhando o escopo final desse projeto. A equipe entregou 6 casas, além de uma cozinha e um salão de refeições. Um complexo inteiro. E aqui, assumindo a nossa missão de rigor histórico que falamos lá no começo, a gente não pode deixar o texto acabar apenas nas paredes de tijolo. De jeito nenhum. O autor faz o que muitas placas oficiais evitam fazer. Ele nomeia quem fez o acabamento da obra. Isso é lindo de ler. Carpintaria de todo o complexo foi executada pelos irmãos Michelucci. E o texto registra os 3 nomes, Adolfo, Humberto e Paulo. Os 3 irmãos. Já a pintura das instalações do asilo foi responsabilidade do pintor João Fabre.
O Amadeu Carmelo nos entrega a anatomia completa de um esforço de solidariedade urbana. E o desfecho da construção é a festa de inauguração, que o relato descreve como sendo grandiosa. Mas o detalhe mais revelador sobre essa festa é quem bancou tudo. Esse é o ponto-chave. O texto faz questão de dizer que todas as comidas e bebidas vieram do povo da cidade. Não houve verba estatal para o banquete. Nenhuma ajuda do governo? Nenhuma. O mesmo estado que não conseguiu fazer 7 contos de indenização chegarem à família acidentada lá no fórum, também não foi o financiador da celebração do asilo. É irônico, né? Foi a própria comunidade, engajada pelo esforço incansável do padre Euclides, que alimentou as mãos que ergueram aquele refúgio. É a síntese perfeita de como as fundações reais de uma cidade se estruturam. Resumiu bem. A gente começou a nossa discussão num ambiente institucional, o fórum, onde um acidente fatal virou uma matemática fria que não protegeu quem sobreviveu. E deixou eles à deriva. Vimos essa desproteção empurrar os irmãos para um trabalho quase suicida lá na torre da Igreja Matriz. E, finalmente, vimos a superação disso se transformar num projeto construído pela solidariedade coletiva no Asilo Padre Euclides. De certa forma, a trajetória que ficou registrada nesse documento mostra que o tecido da sociedade prospera apesar da burocracia, né? Sem dúvida. Prospera graças ao suor do João Cabrito, a carroça do Antônio Forte, as telhas negociadas pelo Titon e a velocidade do narrador queimando cal. E, sabe, tem uma reflexão paralela que surge quando a gente observa essa engrenagem do início do século XX que empurrou Lourenço para o perigo. Qual reflexão? Se a gente analisar a fundo, o mecanismo de terceirização do risco não ficou no passado. A diferença entre a indenização que nunca chegou lá no acidente do fórum e as dinâmicas modernas de trabalho informal ou da economia dos aplicativos é bem menor do que a gente imagina. Nossa, é verdade. É uma analogia muito forte. Hoje, muitos trabalhadores continuam assumindo a totalidade do risco físico e financeiro sem a rede de proteção das instituições oficiais. Eles continuam se equilibrando nos perigos diários apenas pela necessidade de garantir o próximo pagamento. O aluguel continua não esperando, né? Exatamente, os nomes mudam, as torres de tijolos viram outros desafios urbanos, mas a estrutura onde o trabalhador amortece a falha do sistema com o próprio corpo, essa estrutura continua de pé. É uma perspectiva que muda totalmente a forma como a gente enxerga o trabalho ao nosso redor hoje. As mesmas lógicas operando, só com uma roupagem nova. E esse é o verdadeiro poder de investigar as fontes primárias. Fica aqui o nosso agradecimento enorme ao documento resgatado pelo acervo Memórias Botucatu, que nos permitiu fazer essa investigação profunda hoje. Um trabalho essencial de preservação. Até o nosso próximo encontro investigando as raízes e as engrenagens da história.